Quando os filósofos criticam a religião, parte 2. Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Novamente então, vamos continuar. Você está aqui no canal do Jaime Gomes FT. Vamos dar continuidade ao vídeo que nós gravamos da última vez, como o primeiro que eu mostrei a vocês, o primeiro filósofo que ele se propôs a criticar um pouco a religião, e hoje nós vamos falar um pouquinho de um outro filósofo que criticou demais, talvez acho que é o filósofo que eu mais citei e que mais cito nas minhas postagens e tudo mais, que hoje nós vamos falar do famoso Nietzsche, que tem muitas frases polêmicas, frases difíceis, mal compreendidas por muitos, né? A gente vai tentar aí avaliar hoje os principais, não vou pegar tudo, mas eu vou mostrar para vocês uma das frases que eu acho que é mais importante assim, sobre a religião, em que o Nietzsche se propõe a criticar. Para começar, o Nietzsche ele é conhecido como o filósofo do martelo. Isso mesmo, ele é conhecido como aquele filósofo que dá marretadas em ídolos. A gente precisa tentar entender o que é que significa essas críticas, esse martelo, né? E tudo isso que ele quer destruir com o martelo. Muitas pessoas têm dificuldade de entender o pensamento do Nietzsche. O Nietzsche não é um filósofo fácil, tá? Eu tenho todos os livros dele, já estudei muito Nietzsche, eu estudo Nietzsche há anos, e eu tenho que dizer para vocês que muitas pessoas entendem muito mal o Nietzsche. O Nietzsche, como ele é conhecedor pela maioria das pessoas, até mesmo pessoas que o conhecem pouco, como o filósofo do martelo, o martelo para destruir ídolos, ele escreveu isso no seu livro O Crepúsculo dos Ídolos. Então o Nietzsche ele é conhecido como um filósofo destruidor de ídolos. Mas o que seriam esses ídolos? Para resumir para você, o martelo que ele destrói esses ídolos, na verdade ele não tem a intenção de destruir os ídolos com o martelo. Esse martelo, que são as críticas do Nietzsche, tem como objetivo bater nesses ídolos para você perceber o som oco do barulho que esses ídolos podem fazer, significando nada. O martelo do Nietzsche, que são as críticas, vai sobre todos esses ídolos. O que são esses ídolos? É muito simples. Os ídolos é tudo aquilo que você prioriza como principal na sua vida. Quase a mesma coisa que idolatria na Bíblia. Mas o ídolo, na visão filosófica do Nietzsche, pode ser o Estado, a igreja, a moral, a política. Ou seja, tudo aquilo que as pessoas colocam a sua confiança, para o Nietzsche é um ídolo. Por isso que o martelo dele, essas críticas dele, quando batem nesses ídolos, no final das contas, para o Nietzsche, soa apenas como um som oco, de valor nenhum. Porque o papel dele é destruir, é mostrar para as pessoas que todos esses ídolos não têm utilidade nenhuma para a vida. O Nietzsche ele tem uma frase muito interessante no livro O Crepúsculo dos Ídolos. No prólogo, intitulado O Crepúsculo dos Ídolos, ele diz: uma outra convalescença em algumas circunstâncias, ainda mais desejada por mim, está em auscultar ídolos. Há mais ídolos do que realidades no mundo. Fazer perguntas com o martelo e talvez ouvir como resposta aquele célebre som oco que vem das vísceras infladas, que deleite para alguém que tem outros ouvidos por trás dos ouvidos. O papel das críticas dele é mostrar para as pessoas aquilo que ele está criticando que não serve para nada. Eu já disse isso a vocês e eu gostaria de pegar uma frase do livro Aurora que Nietzsche escreveu. Ele tem uma frase que ele disse assim: como? Um Deus que ama os homens desde que acreditem nele e que lança olhares e ameaças terríveis a quem não crê nesse amor? Como? Um amor que sequer triunfou do senso da honra e da irracível sede de vingança? Como é oriental tudo isso? Se te interessa, se te amo, já é uma crítica suficiente de todo o cristianismo. Então, para o Nietzsche, o que acontece? A religião para ele é para pessoas fracas. Seria uma coisa utópica.
do que adianta você amar a Deus se você precisa acreditar nele? Seria como se fosse um amor forçado. Um Deus de vingança que pune os seus filhos não merecia ser amado, na visão do Nietzsche. Agora, isso para ele é muito complicado, porque Nietzsche tem vários livros que ele critica o cristianismo, o anticristo, a Gaia Ciência, a Aurora. Então ele tem esses livros que ele critica muito a religião, né? Um título de um aforismo que ele tem, no livro A Gaia Ciência, por exemplo, no aforismo 138 e na página 143, tem como título, veja que interessante e intrigante, o erro de Cristo. Veja o que ele disse nessa questão sobre Cristo. O fundador do cristianismo achava-se que nada fazia aos homens sofrerem mais do que seus pecados. Foi seu erro. O erro de quem se sentia isento de pecado, a quem faltava nisso experiência. E sua alma ficou plena dessa maravilhosa e fantástica compaixão por uma miséria que mesmo seu povo, o inventor do pecado, raramente considerava uma grande miséria. Mas os cristãos souberam justificar seu mestre posteriormente e santificar seu erro, tornando-o verdade. Palavras fortes, não é mesmo? Ele aqui criticando o próprio Cristo, dizendo que os discípulos dele o fizeram verdade. Essa história de Cristo, de que ele diz que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, foi tudo invenção dos seus discípulos. Na verdade, Cristo não seria nada disso. Agora, o pensamento filosófico, Nietzsche também faz muitas críticas a Paulo de Tarso, e a religião cristã, que na visão do filósofo veio impor o reino dos oprimidos e fracos. Na visão do Nietzsche, o cristianismo é para pessoas fracas, não pessoas fortes. Veja, Nietzsche diz que os cristãos negam uma vida terrestre, essa vida que nós temos, no caso, por uma vida celeste, que para ele seria uma vida irreal. O conceito cristão de negar a si mesmo, propagado por Jesus Cristo, Nietzsche enfatiza o contrário. Ele disse assim, torna-te quem tu és. Bem diferente da visão cristã de negar a si mesmo. Para o Nietzsche, a moral cristã, ela é obediência e renúncia, determinados comportamentos como perdoar os inimigos, orar pelos que perseguem, seria uma mentalidade fraca. Para o Nietzsche, perdoar pecados e perdoar ofensas daquelas pessoas que nos atrapalhou em algum sentido da vida, são papéis de pessoas fracas. Os crentes, na visão do Nietzsche, são chamados de animais de rebanho. E aqui entra novamente, na visão do Nietzsche, uma visão bem crítica e, em alguns aspectos, essa metáfora que ele usa para animal de rebanho, eu concordo em muitos aspectos. Porque o Nietzsche acredita que a moral cristã é uma moral manipulada. A moral dos líderes religiosos, para o Nietzsche, é uma hipocrisia. Veja, a moral dos servos, que no caso são os membros de uma igreja, seria uma moralidade de rebanho. Agora, a moral de rebanho seria ingenuidade na cabeça dele, dos membros de uma determinada igreja em serem guiados por cegos. Você acha que ele está de todo errado nessa crítica? Porque Jesus disse, se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Por isso que eu gosto de comparar o pensamento de certos filósofos com algumas palavras de Cristo e fazer uma investigação e, de certa forma, dar razão a eles em muitas críticas que eles levantam. Algumas críticas que certos filósofos levantam são, sim, sem fundamento, mas eu tenho que dizer para você, a maioria das críticas que eles colocam, eles têm razão, porque os cristãos têm um comportamento muito diferente de Cristo. O filósofo, ele também inverte o papel da moral cristã. Veja bem, para ele, os sacerdotes converteram a preeminência política em preeminência espiritual. Enquanto o valor aristocrático de bom, por exemplo, se identifica a nobre feliz, tornando-se valor religioso, passa a equivaler a pobre, miserável, impotente, sofredor, piedoso, necessitado e enfermo. Para o Nietzsche, esses tipos de pessoas
são fracas. Um livro que ele tem por título, que ele escreveu, chamado O Anticristo. Não tem por objetivo dizer quem é o anticristo do Apocalipse. Nada disso. O anticristo aqui, para o Nietzsche, é no sentido filosófico. Há alguns filósofos brasileiros que tendem a identificar esse título do livro dele, O Anticristo, como sendo o próprio cristianismo. Mas eu, particularmente, eu tendo a interpretar essa expressão, O Anticristo, o que Nietzsche está tratando nesse livro dele, ele está falando do comportamento anticristão dos crentes. Eu prefiro acreditar, lendo essa obra dele, como já estudei, acreditar nisso. Veja, para o filósofo, o cristianismo é uma espécie de platonismo adaptado às massas. Você lembra de Platão? Que Platão advoga um mundo das ideias e um outro mundo? Para Platão, nós temos um outro mundo, diferente desse físico que nós temos, o mundo das ideias, onde tudo é mais perfeito. Então, o que o Nietzsche pensa? Ele pensa que o cristianismo pegou a ideia de Platão de um mundo superior, de um mundo melhor, e adaptou aos leigos, com promessas falsas, por exemplo, de Nova Jerusalém, de terra prometida, de um mundo sem dor e sofrimento e sem pecado. Para o Nietzsche, tudo isso é uma utopia, porque ele disse que o cristianismo impôs na cabeça das pessoas essa dualidade de mundo, um mundo bom e um mundo mau. Para o Nietzsche, há os dois mundos que ele critica. Na verdade, o Nietzsche ele critica demais Sócrates e Platão. Na verdade, ele não gosta muito do Platão, porque o Platão escreveu o mundo das ideias na sua filosofia. E para o Nietzsche isso é deplorável. Para o Nietzsche é inaceitável um mundo onde não existe dor, tédio e sofrimento. Para ele o mundo só existe esse, o hoje e o agora. O mundo terrestre é tudo que nós temos. No caso, um mundo desse para o Nietzsche seria uma utopia. Nova Jerusalém, sem dor. Veja, o conceito cristão para o Nietzsche de negar a si mesmo, propagado por Jesus Cristo, é questão de pessoas fracas. Então, para o Nietzsche, ele tem uma frase no seu livro O Anticristo que é muito significativa. Ele disse assim: no fundo, só existiu um cristão, e este morreu na cruz. Então, para o Nietzsche, o problema não é Jesus Cristo. O problema para o Nietzsche são seus seguidores, que são completamente diferentes de seu mestre. A moral dos líderes religiosos é realmente uma hipocrisia. Nietzsche escreveu um livro polêmico, um livro muito bom, cheio de metáfora, é um livro difícil, um livro chamado Assim Falou Zaratustra. Ele tomou esse trocadilho, assim, da Bíblia. A Bíblia você tem lá, assim diz o Senhor. Aí o Nietzsche pega o título do livro dele e coloca como Assim Falou Zaratustra. Zaratustra é um profeta persa que ele conta logo no prólogo, na introdução do seu livro, que Zaratustra ele sobe para uma montanha e passa anos meditando nessa montanha. Ele aos 30 anos, ele é jovem ainda, sobe para essa montanha, passa uns 5, 6 anos lá ou mais meditando. Depois dele se aperfeiçoar no conhecimento das coisas e tudo, ele desce dessa montanha para poder pregar uma outra moralidade, um outro evangelho para os homens. Olha o que Nietzsche disse, por exemplo, em um trecho dessa obra Assim Falou Zaratustra: para atrair muitos para fora do rebanho, foi para isso que vim. Povo e rebanho se enfurecerão comigo. Zaratustra quer ser chamado de ladrão pelos pastores. Pastores, digo eu, mas eles se chamam os crentes da verdadeira fé. Vede os bons e justos. A quem odeiam mais? Aquele que quebra suas tábuas de valores ao quebrador infrator. Esse é o que cria, companheiros, é que busca o Criador, não cadáveres e tampouco rebanhos e crentes. Aqueles que criem justamente com ele, busca o Criador, que escrevam novos valores em novas tábuas. Então, para o Nietzsche, essas tábuas dos 10 mandamentos, por exemplo, descritos lá por Deus, e Moisés trouxe ao povo, seriam
teriam que ser quebradas, porque essas tábuas trazem valores que não agregam em nada. O Nietzsche, ele tem uma coisa muito interessante, que agora eu vou explicar para você, que eu acho que o Nietzsche ficou mais famoso em toda a sua filosofia por causa da chamada morte de Deus. E muitas pessoas entendem muito errado a morte de Deus. Veja, dizer que Deus está morto não significa dizer que Deus não existe. Se Deus está morto, como disse o Nietzsche, significa que um dia ele esteve vivo. Então dizer que Deus está morto não significa dizer que ele não existe. Então o que Nietzsche quis dizer com isso? Nietzsche viveu na Alemanha no século XIX, onde a Europa estava com o cristianismo morto. Então ele escreve o seu livro Assim Falou Zaratustra como uma tábua de novos valores, dizendo que Deus está morto e que das cinzas de Deus nasce o Übermensch, que se diz em alemão, o super-homem. O que é esse tal de super-homem na filosofia do Nietzsche? É o homem que se supera numa sociedade sem Deus. O nome Zaratustra significa exatamente isso, o sem Deus. Então Zaratustra é esse personagem que ele descreve que vai anunciar a morte de Deus e das cinzas de Deus nasce o super-homem. Você sabe quem é esse super-homem? É o homem moderno. É o homem que cresceu aí nessa sociedade sem querer saber de religião, sem querer saber da moral, sem querer saber o que é certo e o que é errado, o que é certo para um pode não ser errado para outro. Esse tipo de relativismo, essa quebra dos princípios morais que a humanidade teve ao longo dos séculos, deixadas pelo cristianismo, pela tradição cristã, para ele essas tábuas de valores deveriam ser quebradas. E cada um fazer a si mesmo de moral para si ou para os outros. Ele escreveu um livro também chamado Além do Bem e do Mal. Eu também tenho esse livro aqui. Além do Bem e do Mal significa que nós é que ditamos o que é bom e o que é mal. E não mais somos seguidos por valores e princípios cristãos. Para o Nietzsche, a morte de Deus no livro Assim Falou Zaratustra foi a modernidade que acabou matando Deus. Por exemplo, se antigamente as pessoas iam à igreja para serem curadas, hoje elas vão na farmácia, compram um remédio, tomam e para aquela dor de cabeça que elas tinham. Não precisa mais de igreja, de Deus, de um poder miraculoso metafísico para isso. Então, por isso que esses valores cristãos, para o Nietzsche, estão ultrapassados, estão mortos. Então, a morte de Deus para o Nietzsche acontece em dois livros. Em Assim Falou Zaratustra, na minha opinião, o que matou Deus foi os valores morais da modernidade. Foi a modernidade que trouxe um monte de novidade e que agora os valores tradicionais antigos não servem para nada. A tecnologia, o avanço da ciência, da industrialização, foi o que fez com que causasse Deus desnecessário no mundo. A morte de Deus, para Nietzsche, também está no livro chamado A Gaia Ciência. Então, se no livro Assim Falou Zaratustra, quem matou Deus foi a modernidade, no livro A Gaia Ciência, o Nietzsche conta uma parábola de um homem louco, a parábola do homem louco. Eu vou ler ela para você e depois eu vou tentar destrinchar para a gente finalizar o vídeo e você vai entender melhor a questão da crítica do Nietzsche à religião. Não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente: procuro Deus. E como lá se encontrasse muitos daqueles que não criam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada. Então, ele está perdido? Perguntou um deles. Ele se perdeu como uma criança? Disse um outro. Está se escondendo? Tem ele medo de nós? Embarcou no navio? Imigrou? Gritavam e riam uns para os outros. O homem louco se lançou para o meio deles e traspassou-os com seu olhar. Para onde foi Deus? Gritou ele. Já lhes direi, nós o matamos, vocês e eu somos todos seus assassinos. Não temos que acender lanternas de manhã? Não ouvimos o barulho dos couveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Também os deuses apodrecem. Deus está morto, Deus continua morto, e nós o matamos. Como nos consolar, a nós, assassinos entre os assassinos?
A grandeza desse ato não é demasiado grande para nós? Não deveríamos nós mesmos nos tornar deuses para ao menos parecer dignos dele? Nunca houve um ato maior, e quem vier depois de nós pertencerá por causa deste à toa. Uma história mais elevada que a toda a história até então. Nesse momento, silenciou o homem louco e novamente olhou para os seus ouvintes. Também eles ficaram em silêncio, olhando espantados para ele, e ele disse: eu venho cedo demais. Não é ainda meu tempo. Esse acontecimento enorme está a caminho ainda. Não chegou ainda aos ouvidos dos homens. Esse ato lhes é ainda mais distante do que a mais longínqua constelação. E, no entanto, os homens cometeram. Conta-se também que no mesmo dia o homem louco irrompeu várias igrejas e em cada uma entoou o seu Hicken Aternandel. Levado para fora e interrogado, limitava-se a responder: e o que são ainda estas igrejas, senão mausoléus e túmulos de Deus? Agora eu vou tentar explicar para você de uma forma bem resumida o que significa essa parábola que Nietzsche conta. Ele conta essa parábola de um homem louco que entra em todas as igrejas em plena luz do dia, ironia das ironias, com uma lanterna acesa na mão, em pleno dia, procurando Deus em todas as igrejas. Como esse homem louco não encontrou Deus em nenhuma igreja, ele entoa, então, Deus está morto. Por que esse louco disse que Deus está morto e que as igrejas são mausoléus e túmulos de Deus? Em A Gaia Ciência, quem você acha que é o culpado pela morte de Deus? Você vai se surpreender, mas são os próprios cristãos que são responsáveis pela morte de Deus. Para o Nietzsche, a própria igreja ajudou a matar a si própria com seu mau comportamento de vários cristãos, porque Nietzsche escreve no século XIX na Europa, e Nietzsche olha aquele cristianismo morto da Europa, e ele escreve essa parábola para dizer que quem matou Deus foi os próprios cristãos, porque o homem louco da parábola representa pessoas que procuram a Deus sinceramente e não encontra Deus em igreja nenhuma. E às vezes, por isso que eu faço a pergunta para você: quando os filósofos criticam a religião, a pergunta que fica para você é: como você reage a isso? Você tende a demonizá-los? Querer falar contra eles? Querer fazer o papel de advogado de Deus, fazendo críticas aos filósofos porque eles disseram muitas coisas que são verdades? Eu acho que quando a gente ouve certas críticas de muitos filósofos, a gente tem que ser honesto conosco mesmo e dizer: realmente, o cristianismo hoje em dia ele está muito ruim. E ele teve razão em tecer fortes críticas. Quando você olha para uma pessoa e você olha o caráter dela, você enxerga Deus vivo na vida dela, pelas suas obras, pelos seus comportamentos, ou é um mau cristão que dá um mau comportamento a ponto de você dar razão para o Nietzsche em olhar e dizer assim: Deus está morto. Deus está morto na sua vida, porque eu não consigo enxergar em você o brilho de Jesus Cristo. Você entendeu por que eu não posso menosprezar muito as críticas que os filósofos fizeram da religião e sobre Deus? Sobre os cristãos principalmente? Porque para o Nietzsche o problema não é Jesus, o problema não é Deus, o problema é o comportamento dos que se dizem seguidores de Jesus Cristo e de Deus. Isso é para eu e você refletir. Então, antes de você tentar fazer qualquer juízo de valor em cima de uma citação de um filósofo, você precisa saber interpretar. Para o Nietzsche, a modernidade acabou matando Deus. Para o Nietzsche, os próprios cristãos acabaram matando Deus. Tem um filósofo brasileiro, que ele é o meu professor, chamado Jonas Madureira. Ele disse algo interessante sobre a Gaia Ciência. Ele disse assim que, por mais que Nietzsche disse que Deus está morto e que nós o matamos, ele disse que o cadáver de Deus não foi enterrado. Porque a gente, na parábola, a gente ainda sente o cheiro da putrefação divina. Ou seja, Deus pode até estar morto, mas o cadáver dele ainda ecoa, me parece, enquanto há vida nos homens. Então, se
na sua vida e na minha vida Deus parece estar morto, como pensou o filósofo, então meu pedido para você é que você ouça e tente fazer o possível para ressuscitar a Cristo dentro do seu coração, se por acaso ele estiver morto. Que Deus abençoe você. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, assina o sininho de notificações e a gente vai tratar aqui de uma outra vez de um outro filósofo para tratar sobre algumas críticas que alguns deles fizeram. E que você seja um cristão maduro para poder entender que as críticas que eles fizeram, e muitas vezes, eles têm razão no que eles dizem. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.